Ok. Ah, então, como é que esse processo de revelação de Deus à humanidade se manifesta? Já dei a ideia da viagem do comboio, e eu vou falar de alguns pontos, ou alguns momentos, de algumas fases, digamos assim, da revelação de Deus à humanidade. Isso também nos ajuda a entender, digamos, o contexto, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, da Bíblia no seu conjunto. Nas religiões primitivas, ou na religião primitiva, podemos dizer assim, nós vamos encontrar um traço comum. É que a religião primitiva, ainda sem muita noção de Deus, de quem Deus era, a religião primitiva era muito feita com base em sacrifícios, especialmente de animais. Nós vamos encontrar isto em muitas paragens, muitos lugares do mundo, em civilizações diferentes, muito diferentes, das mais antigas, havia a ideia do sacrifício de animais. Havia a ideia de que para que os deuses se agradassem das pessoas, era necessário sacrificar-lhe algum ser vivo, não é? Portanto, tinha que haver um sacrifício com derramamento de sangue, portanto, um ser vivo que era sacrificado a esse Deus, ou para aplacar a sua ira, ou para obter o seu favor, etc. Então, isso está muito presente nas religiões primitivas. Nós vemos que Caim e Abel, Deus pede-lhes para apresentarem um sacrifício, e sabemos que Abel apresentou e Caim não apresentou o sacrifício, apresentou uma oferta com os frutos da terra. E por isso o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim foi rejeitado. Mas vemos também que Noé, quando saiu do dilúvio, a primeira coisa que ele fez foi um altar. E de facto, a ideia do sacrifício dos animais está muito presente na antiguidade, na religião primitiva. Dizem que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Há biblistas que entendem assim, pelo estilo em que está escrito, pelo panorama que deixa, que se pode depreender do ambiente do livro, etc. E eu queria ler aqui um bocadinho do livro de Jó, no capítulo 1, os primeiros 5 versículos, para vocês verem como é interessante. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Portanto, já percebemos que era um homem do Oriente, e que era muito rico e tinha muitas posses e tudo isso. Iam os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Deixa-me fazer algumas reflexões sobre aquilo que está aqui escrito. Depois dos banquetes, em que naturalmente eles comiam e bebiam, ele achava que os filhos deviam ser santificados. Talvez tenham cometido excessos na comida, na bebida e tal, precisavam ser santificados. Então Jó levantava-se de madrugada. Este de madrugada também é muito simbólico, porque antes do sol nascer, digamos assim, é como se começar o dia pedindo a Deus que tivesse misericórdia dos seus filhos e apresentar os sacrifícios para os seus filhos. De madrugada, oferecia holocaustos. Cá está, animais que eram sacrificados a Deus segundo o número de todos eles. Porque ele dizia: pode ser que os meus filhos, porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram Deus no seu coração. Porventura. Então estes sacrifícios têm um caráter, não um caráter corretivo, mas um caráter preventivo. Tinham um caráter de prever. Pode ser que eles tenham se portado mal
e eu não estava lá, nem me apercebi, não sei, mas pelo simples não, eu vou apresentar estes sacrifícios por eles. Portanto, a ideia é que era um homem realmente muitíssimo piedoso, diz que fazia isto continuamente, que não pedia a Deus apenas por ele, pedia pelos filhos também, e apresentava sacrifícios também pelos filhos, até com caráter preventivo. Portanto, isto para dizer que se Jó é o livro mais antigo da Bíblia, como muitos pensam, então isto confere com a ideia da religião primitiva, em que o sacrifício do animal era uma coisa muito, muito habitual e muito corrente e muito presente nas civilizações. Depois temos um segundo momento, em que aí sim Deus começa a se revelar de uma maneira um bocadinho mais, cada vez mais premente. E é quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, que nós chamamos a velha aliança, que depois se estende aos patriarcas ou à descendência de Abraão. Então, o que é que isto significa? Significa que Deus chama Abraão, lá desde a Caldeia, a Mesopotâmia, a cidade de Ur, que era uma cidade muitíssimo avançada, uma civilização muito avançada na época, mas Deus entendeu que, à semelhança do que fez com os hebreus, quando os tirou para fora do Egito, da escravidão, para que eles pudessem, para se poder revelar a eles no deserto do Sinai, também ele tinha que chamar Abraão para fora daquela terra, para fora da influência dos deuses familiares, dos deuses do paganismo mesopotâmico, para poder se revelar a Abraão como Deus que estava acima das estrelas. Um dia Deus diz a Abraão, já depois dele ter saído lá e ter vindo para onde Deus o chamou, Abraão saiu fora da tenda e Deus diz: Olha, conta lá as estrelas. E Abraão disse: Senhor, são incontáveis. E ele disse: Olha, vai ser a tua descendência vai ser assim, para tu saberes que eu sou o Deus que estou acima das estrelas. Porque na terra de Abraão, na Mesopotâmia, havia a ideia de que as estrelas dirigiam o destino dos homens. Era a sina. Né? As estrelas é que dirigiam o destino dos homens. E Deus está a dizer a Abraão: Olha, eu sou um Deus diferente, eu sou o Deus vivo e verdadeiro, diferente dos deuses da tua terra, da tua cultura, da tua civilização, porque eu estou acima das estrelas, eu é que criei as estrelas. Portanto, quem determina a tua vida sou eu, não são as estrelas. Então Deus começou-se a revelar a Abraão como um Deus como realmente ele era. Então, nós temos a aliança com Abraão, ele estabelece uma aliança com Abraão, na sua descendência também, promete-lhe uma terra, a terra que manda leite e mel, promete-lhe uma descendência, a qual surgiu de forma miraculosa, não é? Através de Isaac, etc. Mas, mas Deus revela-se então ao povo hebreu, que são os descendentes de Abraão, mas como um Deus étnico, uma espécie de um Deus tribal inicialmente e depois um Deus étnico. Porquê Deus tribal inicialmente? Porque na descendência de Abraão mais tarde surgiram as tribos que vêm constituir as 12 tribos de Israel. Então Deus não era o Deus de uma das tribos, era o Deus de todas. Então é um Deus étnico, é o Deus dos hebreus. Um dia eu estava a dar uma aula, também assim online, na universidade, e uma das pessoas que estava a ouvir a aula era um pastor. E depois ele mandou-me um mail a dizer: o professor disse que o Deus dos hebreus era um Deus étnico, mas não, o Deus dos hebreus é o Deus de Israel, é um Deus universal. E eu respondi-lhe e disse: Pois, eu sei isso hoje, e o irmão sabe isso hoje, mas os hebreus não sabiam disso naquela altura. A maneira como os hebreus olharam para Deus, Yahvé, e eu vou usar esta palavra Yahvé, que vem, é uma derivação de Jeová, Yahvé, o Deus dos hebreus, o Deus revelado a Abraão, é o Deus Yahvé. Esse Deus, para eles, era um Deus étnico. Era o Deus daquele povo hebreu e de mais ninguém. Porque os deuses das nações, os deuses dos gentios, eles eram politeístas, tinham muitos deuses, mas eram os deuses deles. O povo ao lado também tinha vários deuses, mas eram diferentes. Era uma espécie de propriedade. Aqueles deuses eram só daquela etnia. Os outros deuses eram só daquela etnia. E os hebreus, Yahvé, para os hebreus, era o Deus deles, apesar de ser único,
era também apenas o seu Deus e de mais ninguém. Então, quando Deus se revela a Abraão, Deus vai começando a mostrar alguma coisa de si mesma. E mais a minha irmã que está a entrar. Deus vai começando a revelar alguma coisa de si mesmo. E aos poucos vai mostrando, por exemplo, mostra a Abraão que é um Deus poderoso que pode suscitar um filho à mulher dele que já tinha cessado o costume das mulheres e, portanto, já não podia engravidar, já não estava em período fértil. E, portanto, através do milagre, de uma coisa inexplicável, humanamente falando, Deus suscitou o filho da promessa a Abraão, Isaac. Deus revelou-se, mostrou outras coisas a Abraão. Deus mostrou a Abraão que, quando ele pediu o filho Isaque em sacrifício, foi um teste que ele fez, Deus não deixou que isso fosse consumado e providenciou um animal que estava preso nos arbustos, ali, lá no monte, que foi então sacrificado em seu lugar, e é que Deus está a mostrar a Abraão que ele não é um Deus como alguns deuses das nações que aceitavam sacrifícios humanos. Porque na antiguidade, isto passou-se nas Américas, entre os astecas, os incas, passou-se até na Palestina, naquela região do mundo do Médio Oriente, com o deus Baal, a que se sacrificavam crianças ou mulheres virgens ou outras pessoas. Havia sacrifícios de pessoas e Deus mostra a Abraão, através desse episódio que está lá em Gênesis, que uh, ele requer sacrifícios de animais, mas nunca de pessoas, que é um Deus diferente dos deuses das nações. Então Deus vai se revelando aos poucos, de maneira diferente, de muitas formas, a Abraão. Se andarmos um pouco mais, nós vamos encontrar que surge aquela personagem, e isso foi falado aqui, não sei se aqui na Escola Bíblica, já não sei se na reunião de quarta-feira online, foi falado aqui por mim e depois também pelo pastor Nuno, a figura de Melquisedeque, que era o rei de Salém, Jerusalém, uh, ao qual Abraão pagou os dízimos. Então, Melquisedeque era alguém que já conhecia o Deus de Abraão. Não se sabe muito sobre ele, sabe-se muito pouco sobre ele, mas sabemos que ele já conhecia o Deus de Abraão. Então, era uma revelação divina pontual. Digamos, Deus surgiu a Melquisedeque, revelou-se a ele, e ele era um homem, portanto, que procurava conhecer e agradar a Deus, o Deus que era de Abraão. Mas não havia uma revelação generalizada ainda. Mais à frente, nós vamos ver o povo já no deserto do Sinai, comandado por Moisés, e vamos encontrar um povo que é um povo peculiar, o povo da aliança, o povo que, digamos, que vem na sequência de Abraão, da aliança com Deus, da velha aliança, e esse povo é chamado agente de Yahvé entre as nações. Ou seja, Deus chama esse povo e forma-o, dá-lhe uma lei, já vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante, para que aquele povo tenha um propósito, tenha um cabedal, digamos assim, de revelação suficiente para compreender que esse Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Abraão, era um Deus diferente dos povos das demais nações, e por isso ele chama-lhe um povo peculiar. A Bíblia chama-lhe um povo peculiar, um povo especial, e que Deus o chamou a serem o seu agente na terra, o seu representante na terra, a falar e a agir em nome de Deus, a viver de uma forma diferente, de acordo com a revelação que Deus lhes deu. E depois vamos encontrar mais à frente também o profetismo hebraico, ou seja, os profetas que vêm mais tarde, depois da lei, e que Deus vai levantando em Israel, tanto no sul, em Jerusalém, como no norte, em Samaria, para trazerem, digamos assim, a vontade de Deus e chamar o povo ao caminho da vontade de Deus. Então, pela primeira vez, um Deus na história revela-se como um Deus moral. Um Deus moral. E quando é que começa essa revelação? Através da lei de Moisés. Deus revela-se como um Deus moral. Reparem que até aí
os deuses dos pagãos, os deuses pagãos, os deuses das nações que existiam, eram profundamente imorais, não tinham nada de moral. Não só isso, como também não estavam dispostos a fazer aliança nenhuma com seres humanos, quaisquer seres humanos. Não havia cá alianças para ninguém, nem havia qualquer moral. Eram deuses imorais. Nós vamos ver isso milhares de anos mais tarde, ainda no tempo dos gregos e dos romanos, né, portanto, no panteão dos gregos e dos romanos. Nós vamos ver o tipo de Deus, o caráter desses deuses, dos deuses romanos e dos gregos. Eles eram completamente imorais, traiçoavam-se uns aos outros, eles infernizavam a vida uns dos outros e dos humanos também. Eram deuses de mau caráter. Não se, o único Deus que se revelou como um Deus moral foi o Deus dos hebreus, foi Yahvé, o Deus de Israel, o nosso Deus. Como é que ele se revela como um Deus moral? Através da lei que ele dá a Moisés. E a lei tinha várias partes, digamos. Tinha a parte da lei cerimonial, a parte da lei alimentar, a parte da lei moral, a parte da lei civil, a parte da lei penal. Então, a lei cerimonial era como é que o templo do deserto, portanto, o tabernáculo devia ser construído, com que tipo de materiais, que tipo de alfaias religiosas, portanto, utensílios é que devia ter lá dentro, como é que deviam estar dispostos, essas coisas todas. Foi tudo muito bem explicado. E também o povo que serviu, aqueles que iam servir o templo, os sacerdotes e os levitas. Tudo isso foi muito bem explicado, não eram quaisquer pessoas, tinham que ter determinadas características, tinham que ter um determinado comportamento, etc. E tudo isso era simbólico da santidade de Deus. Tudo isso não apenas apontava simbolicamente para a santidade de Deus, como mais do que isso, apontava profeticamente para Jesus. Um dia, se vocês estudarem o tabernáculo, simbolicamente, vão ver que tudo aponta para a salvação em Cristo. Tudo. Tudo aquilo que faz parte do tabernáculo aponta nesse sentido. Então a lei cerimonial era para enquadrar, digamos assim, a religião do deserto, a religião dos hebreus, através da revelação que Deus lhes deu. Depois havia a lei alimentar, havia os interditos, chamados interditos, aquilo que eles não podiam comer, o que é que podiam comer, etc. Essa lei alimentar era uma lei que proibia de comer determinados tipos de animais. Porquê? Porque eram determinados tipos de animais que, estando no deserto, sem condições sanitárias, seriam determinados tipos de carnes que eram muito mais propensos a criar bactérias ou coisa do género que pudessem provocar doenças nas pessoas ou epidemias, não é? E então, para evitar isso, Deus disse que eles deviam comer só determinadas coisas e outras não. É claro que nós hoje sabemos que era por isso, mas na altura eles não sabiam. Na altura restava-lhes obedecer, né? Então por isso é que são alguns alimentos são considerados puros e outros impuros. Depois o aspecto sanitário também, que eu não citei aqui, mas o aspecto da lei sanitária, ou seja, uma mulher se estivesse menstruada, ou se estivesse acabado de dar à luz, ou se alguém tivesse tocado num morto, ou se alguém tivesse um sangramento, coisas assim, a pessoa tinha que entrar numa quarentena e não podia nem ter contato com os outros, nem entrar, nem ir ao templo. Ou seja, era uma forma também de evitar transmissões de infecções, etc, etc. Hoje nós compreendemos, naquela altura não se compreendia, as pessoas limitavam-se a obedecer àquilo que Deus dizia. Depois há o aspecto da lei moral e o aspecto da lei civil, como é que as relações entre as pessoas deviam ser regulamentadas, e o aspecto da lei penal, criminal, quando acontecia alguma coisa grave, como é que a lei, como é que isso seria tratado. E, portanto, Deus revela-se como um Deus moral, que requer do seu povo, dos hebreus, um determinado padrão de vida, um determinado estilo de vida, sendo que ele, como sempre acontece numa aliança entre duas partes, Deus, se comprometeu também a fazer a sua parte. Deus comprometia-se a abençoá-los, a alimentá-los, a sustentá-los, a conduzi-los à terra da promessa que tinha prometido a Abraão,
E eles teriam que, pela sua parte, a sua parte do pacto, da aliança, era cumprir determinadas coisas. Então Deus revela-se pela primeira vez na história da humanidade como um Deus moral. É claro que mais tarde, no tempo dos profetas, nós chegamos à conclusão que eles falharam. Não por culpa deles, eles apresentaram a mensagem que Deus lhes disse, tanto que eles diziam assim diz o Senhor, dois pontos, e depois falavam aquilo que Deus os inspirava a dizer. Mas o falhanço não foi da parte dos profetas, mas foi da parte do povo. O falhanço não foi dos mensageiros, foi do povo em não obedecer a Deus, àquilo que Deus falou, pela boca dos mensageiros, dos profetas. E Jesus, um dia, para querer ilustrar isso aos judeus do seu tempo, aos religiosos do seu tempo, contou aquela história, a parábola do tal dono das terras, que foi para longe com a sua família e, no tempo depois da colheita, da venda do produto da colheita, mandou um servo, mandou os seus servos irem buscar o produto, recolher o produto da colheita, que era dele, as terras eram dele, e quem lá estava era apenas os seus empregados, e eles trataram-nos mal e não lhes deram o dinheiro, e depois ele mandou mais servos e depois também trataram mal, e o dono das terras pensou, bom, eu vou mandar o meu filho, o meu filho hão de respeitar. E eles, quando viram ver o filho, disseram, olha, vem o filho dele, isto é... Ele é o dono disto tudo, portanto, o filho é que vai herdar, nós vamos matar o filho e ficamos com isto para nós. E isto é uma história que Jesus contou para meter na cabeça dos religiosos que aquilo era a história do povo de Israel. Deus levantou profetas para, digamos, para restaurar a obediência a Deus, o seu povo foi resistindo e mandou-lhes o filho e eles mataram. É a história, é a história da relação de Deus com Israel. Depois temos um período no final do profeta Malaquias, o chamado período interbíblico ou intertestamentário, em que há um silêncio profético, 400 anos em que não há profeta em Israel, e havia, pelo contrário, uma grande desertificação espiritual de Israel, que vinha já desde Malaquias, vinha-se a agravar e ainda se agravou mais. E durante esses 4 séculos, são várias gerações, reparem que são várias gerações, quando nós falamos dos tempos antigos, em que a transmissão do conhecimento era feita em grande parte por via oral, não é? Pela oralidade, passarem várias gerações, 400 séculos, permite que se perca uma parte desse património. Ou seja, já todos fizeram aquela história do um grupo, uma roda, à volta de uma mesa, dizer um segredo a um e ele passa a outro, e então quando chegar ao fim, a conversa é completamente diferente, não é? Todos já fizemos esses exercícios, e então a coisa foi-se perdendo. O facho da verdade, digamos assim, o facho da revelação foi-se perdendo. E por isso o povo de Israel tornou-se cada vez mais afastado de Deus, mais, digamos, praticante uma religião formal, de uma hipocrisia religiosa, de uma religião sem conteúdo, apenas com aparência, e é isso que João Batista vai encontrar. E por isso João Batista diz: Eu sou a voz do que clama no deserto, como quem diz: Eu estou num deserto espiritual. Israel é hoje um deserto espiritual. E então Deus levantou este homem que vestia peles de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre, um homem que pregava fora da cidade, nos arrabaldes, para pregar uma mensagem forte, uma mensagem dura, a mensagem do arrependimento que seguia o batismo do arrependimento, para que as consciências fossem abanadas e quando Jesus chegasse, que vem logo a seguir, ele pudesse apontar para ele e dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus poder começar a falar e as pessoas poderem prestar atenção. Então, quero apenas aproveitar para dizer, como já disse numa aula que há tempos, que durante esse silêncio profético, o período, esses 400 anos entre Malaquias e o início do Novo Testamento, e João Batista, foi quando emergiram os livros apócrifos, que a Igreja Católica chama de deuterocanónicos, ou canónicos tardios, mas que nem nós aceitamos, os protestantes, os evangélicos não aceitam esses livros, porque eles não cumpriram os critérios para poderem integrar no cânon do Antigo Testamento, nem os próprios judeus os aceitam, porque esses 7 livros estão
estão todos no Antigo Testamento. Nenhum deles está no Novo Testamento. Estão todos no Antigo Testamento. Qual é o interesse desses livros? Meramente histórico. São livros com algum interesse histórico. São livros de alguma inspiração, sim senhor, mas também têm determinadas coisas que não conferem com o conjunto da Bíblia no seu contexto e portanto, não são reconhecidos como sendo tendo sido inspirados pelo Espírito Santo. Então, depois do período interbíblico e de João Batista, e Deus, entretanto, ao longo deste tempo, vai-se revelando cada vez mais. Deus revela-se durante a lei de Moisés, Deus revela-se na história do povo de Israel, Deus revela-se através dos profetas, Deus revela muito o seu caráter, da sua vontade, da sua forma de ver as coisas, através dos profetas. Deus revela-se através de João Batista também, e depois vem o reino de Deus, não é? Vem Jesus e mais tarde os apóstolos, depois o nascimento da igreja, que é o Israel espiritual. Quando Jesus ascende ao céu, vem o Espírito Santo, desce o Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme Jesus havia prometido, e inicia uma nova era chamada a Igreja, que é a nova aliança, o novo pacto. Deus estabelece uma nova aliança com a humanidade. Não já com uma pessoa, mas com um povo. Não já com um povo, mas com toda a humanidade. Todo aquele que crer. Né? Então, digamos que a Igreja passa a ser o papel, uma espécie de Israel espiritual, passa a ser o agente de Deus na Terra, e cheia do Espírito Santo, impulsionada pelo Espírito Santo, fundamentada na doutrina de Jesus e dos apóstolos, de Cristo e dos apóstolos. A Igreja, então, tem uma missão que é anunciar o Evangelho por todo o mundo e fazer discípulos entre as nações. Então, o reino de Deus vem ser estabelecido. O reino de Deus está entre vós, diz Jesus. O reino de Deus é estabelecido. E, portanto, digamos que a plenitude da revelação de Deus, até agora, dá-se na pessoa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. A imagem expressa. Diz que nele residem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diz que Deus não lhe dá o Espírito Santo por medida. Portanto, nós encontramos em Jesus uma plenitude que só tem uma limitação. E a limitação é a nossa capacidade de receber essa revelação. Por um lado, nós encontramos que Deus foi-se revelando progressivamente ao longo da história, e quando chega a Jesus, é a sua revelação plena. Não há revelação maior do que essa. É a revelação mais porque ele vem manifestar o caráter do Pai, através das suas palavras, do seu discurso, da sua maneira de estar, das suas ações, etc. Mas nós temos uma limitação. Nós ainda não temos a revelação toda. Porquê? Porque ainda estamos sujeitos a esta limitação humana que nos condiciona. Há coisas que nós não podemos compreender ainda. Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Então, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, porque sem o Antigo Testamento o Novo ficaria confuso, incompleto, não teria a ancoragem histórica anterior. E da mesma forma, sem o Novo Testamento, o Antigo Testamento não teria uma completude, não é? No Antigo Testamento temos promessas, profecias, sinalizações por meio de tipologias que apontam para um cumprimento final em Cristo. Há muitos tipos de Cristo. José do Egito é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo, por exemplo. Há outros tipos, assim chamados, que são modelos, digamos assim, que apontam, são uma sombra que apontam para a concretização plena na pessoa de Jesus. Outra diferença interessante entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que no Antigo Testamento a missão de Israel era centrípeta. Centrípeta. Sabe o que é o movimento centrípeto e centrífugo? Centrípeto é um movimento para dentro. A ideia, a missão de Israel era atrair pessoas para a nação, para dentro da nação. As pessoas podiam aderir ao judaísmo,
Havia o batismo dos prosélitos, por exemplo. Havia a circuncisão. As pessoas eram atraídas. Havia estrangeiros. Na lei de Moisés havia um cuidado especial para com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Porque eles também tinham sido estrangeiros na terra do Egito. Deus disse-lhes a eles, cuidem do estrangeiro, porque vocês também foram estrangeiros. Então, havia um movimento para dentro. Como Israel, o antigo Israel, era o povo de Deus, o povo da aliança, trazer para dentro da nação outras pessoas que não tivessem origem hebraica, digamos, era colocá-los dentro da arca da salvação, vamos dizer assim, né? Veja o caso de Raab, quando Josué e, portanto, o povo de Israel, antes de conquistar Jericó, ela preservou os espias de Israel para que não fossem presos. E então, por isso, porque ela sabia que o Deus de Israel era um Deus poderoso e tinha fé nele, não é? Parece que ela era de origem egípcia, e então tinha fé nele e tinha ouvido aquilo que Deus tinha feito com eles até chegarem ali, os grandes feitos que Deus tinha feito com eles. E então, essa mulher, que era uma egípcia e que era uma mulher de dúvida, uma moralidade mais do que duvidosa, essa mulher foi integrada no povo de Israel. E não apenas isso, mas ela vem a ser uma das antecedentes da pessoa de Jesus Cristo. Ela está nos ascendentes de Jesus, gerações antes. Então Jesus descende de Raab, que tinha sido uma prostituta, e era estrangeira, era egípcia. Estão a ver a graça de Deus, a maravilha da graça de Deus? Deus transforma as pessoas, não é? Eh, E, e então ela foi também, entrou neste movimento centrípeto para dentro do povo de Israel. Por isso as leis, o templo, as promessas, o sacerdócio, era tudo centralizado no povo de Israel. Mas a grande diferença com o Novo Testamento é que no Novo Testamento é ao contrário, a missão da igreja é centrífuga, é para fora, é de dentro para fora. E nós vemos isso lá em Mateus 28, na Grande Comissão, onde diz: ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. E em Atos 1,8 diz: ser-me-eis testemunhos, primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Portanto, há um movimento para fora. E o apóstolo Paulo foi alguém que interpretou à letra este movimento centrífugo, né? Mesmo inicialmente contra a opinião de alguns apóstolos, como Pedro, por exemplo, que achavam que o Evangelho não era para os gentios, até que Deus se lhe revelou e ele conseguiu compreender isso. E por causa disso, inclusive, foi convocado o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da história da Igreja, lá em Atos 15, onde eles no final deram as destras e concluíram que Deus também tinha chegado, que o Evangelho também era para os gentios. Porque havia uma igreja em Antioquia, muito forte, gentia, Antioquia da Síria, que era fora de Israel, com muita gente de origem gentílica, e havia algumas dúvidas sobre se o Evangelho era também para os gentios ou não, e então isso foi definido no Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. Então, se no Antigo Testamento há um movimento centrípeto para dentro da nação de Israel, no Novo Testamento há um movimento centrífugo. Isto não admira porque se o judaísmo do Antigo Testamento o conceito é de um Deus étnico, as pessoas teriam que entrar nessa etnia de alguma forma, através de algum ritual, algum rito, para poder beneficiar do contacto, da comunhão e da benção desse Deus. Mas a fé cristã é uma fé universal para todos os povos, todas as nações. Por isso é que tem um movimento centrífugo. Agora vou falar rapidamente sobre algumas formas de revelação divina. A criação ou a natureza são formas de revelação divina. Eu tenho aqui alguns versículos, eu depois posso partilhar este texto convosco no grupo WhatsApp. Vocês poderão ler estes textos. Portanto, a criação, os céus proclamam a glória de Deus e o universo manifesta a obra das suas mãos. Não é?
Portanto, a criação é uma testemunha de Deus, da revelação de Deus. O antigo Israel, a mesma coisa. O povo judeu é um povo dos mais antigos na história, que não desapareceu na história, apesar de todas as perseguições, apesar do Holocausto, em que não sei quantos milhões de judeus foram sacrificados, o Holocausto nazi. Apesar de tudo isso, é um povo que persiste na história. 20 e tal por cento dos prémios Nobel da história foram ganhos por judeus. Então, o antigo Israel, a nação com quem Deus fez uma primeira aliança, a velha aliança, é uma forma de Deus se revelar. Foi uma forma de Deus se revelar à humanidade. Cristo, naturalmente, a revelação mais plena possível que nós temos até hoje. O Espírito Santo também, ele é o Espírito que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo mostra-nos as profundezas de Deus, diz a Escritura. Portanto, ele está no processo da revelação. A Igreja, a Igreja, apesar de todas as suas insuficiências, apesar de todos os seus defeitos, apesar de todos os seus erros, apesar de tudo isso, Jesus é a cabeça da Igreja, logo a Igreja é o seu corpo místico, então a Igreja representa Cristo na Terra, a Igreja de alguma forma traz revelação. Quando se prega a palavra, está-se a trazer revelação de Deus, de quem Deus é, né? Baseado nas Escrituras. As Escrituras, já para não falar no milagre da sua preservação, que é um milagre fantástico, não é? Quando em 1940 e tal, ou que foi, foram encontrados os rolos do Mar Morto, de forma casual, aparentemente casual, por um pastor que andava a guardar cabras ali perto, e depois um animal afastou-se mais, ele atirou uma pedra, ao ouvir bater a pedra no chão, soou-lhe oco. E ele, com a sua curiosidade, também não tinha mais nada para fazer, a não ser estar ali a guardar as cabras um dia inteiro. Então ele foi à procura e descobriu umas grutas. E dentro dessas grutas tinha umas ânforas de barro, e dentro das ânforas estavam os rolos escritos, muito antigos, do tempo dos essénios. Os essénios eram uma espécie de monges, ordem monástica do judaísmo, que não concordavam com a corrupção dos sacerdotes do templo em Jerusalém, não concordavam com a religião do templo, nem com a hierarquia do templo, portanto, queriam uma pureza diferente e criaram uma comunidade de fé, digamos, ali nas grutas, perto do Mar Morto. E passaram o tempo, esses anos, a copiar textos do Antigo Testamento, incluindo do profeta Isaías. Então, devido a questões de umidade, de temperatura e, portanto, condições atmosféricas altamente favoráveis, pelo facto de estar ali naquela região perto do Mar Morto, um microclima muito favorável, aquilo foi excepcionalmente preservado durante 2000 anos. E aquilo depois foi para a Universidade de Jerusalém, etc., e outras universidades do mundo, e foi traduzido, e espanto, aquele textos confinavam, praticamente batia certo com os textos mais antigos que se conheciam, tanto do profeta Isaías como de outros textos bíblicos do Antigo Testamento. Uma coisa fantástica, uma coisa inacreditável. Então, já sem falar nesse aspecto, mas as Escrituras em si trazem a revelação de quem Deus é. Cada vez que nós ouvimos, que nós lemos, meditamos, ou ouvimos ensinar ou pregar a palavra, há uma revelação que vem. Nós vemos outros aspectos, nós vemos outras coisas que não tínhamos descoberto ainda, que ainda não tínhamos prestado atenção, por nós nos chamam a atenção, não é? Eu às vezes estou a ouvir um pregador e Deus dá-me uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo que ele está a pregar. Mas foi qualquer versículo que ele leu, uma frase qualquer, aquilo bateu-me e eu depois comecei a pensar naquilo, comecei a buscar, a orar, e Deus deu-me uma pregação completamente diferente daquilo que ele falou, apenas por ele ter citado uma palavra, uma frase ou lido um texto bíblico. Então, as Escrituras são também uma forma da revelação de Deus. O ser humano é uma forma da revelação de Deus. Não é? A Bíblia diz que Deus tira o perfeito louvor da boca das crianças.
não é só a criança que é uma forma de revelação de Deus, é o ser humano em potencial. Todo o ser humano é uma forma de revelação de Deus. Dir-me-ão, mas nós somos pecadores. Pois somos, mas Deus revela-se através de nós também. Quantas vezes você já foi usado como bênção na vida de outras pessoas? Quantas vezes Deus falou a outras pessoas através de si? Quantas vezes Deus falou a outras pessoas através de si sem você ter consciência disso? Sem você ter consciência disso, não é? Então, Deus revela-se através de nós também. Ahm, Deus revela-se através da beleza. A beleza é. Eu não sei bem como é que é definir a beleza. A beleza nas suas mais diversas expressões. É qualquer coisa que mexe connosco. A beleza é alguma coisa que mexe connosco. Ninguém gosta da feialdade, não sei se da feiura, não sei se é assim que se diz, mas a beleza é uma coisa que mexe connosco. A música. A música, não sei se vocês sabem, há música nos céus. Nós não sabemos como é que é, mas às vezes os astrónomos detectam determinados sons no céu. E eu acredito que a música é uma forma de beleza, é a arte em si, a verdadeira arte em si, é uma forma de Deus se revelar. E vou dar mais um exemplo apenas de como Deus se revela. E vou falar da ciência. Deus revela-se através da ciência também. Da ciência a que os homens vão conseguindo alcançar. Reparem nisto. Nos últimos anos, provou-se cientificamente que o universo não é estático. Durante muitos anos pensava-se o universo sempre foi assim, sempre esteve lá, e, portanto, o universo estático não justifica um Deus criador. Porque sempre esteve lá, não foi preciso ninguém criar. Mas nos últimos poucos anos, as mais recentes descobertas científicas provaram que o universo não é estático. Provaram que ele está em expansão. Isso quer dizer que se ele está em expansão, quer dizer que teve um início. E, portanto, hoje são muitos, muitos, muitos os cientistas no mundo que começam a admitir a ideia de um espírito criador. Não, eles não têm a concepção alguns deles não têm o conceito de Deus pessoal, como nos é apresentado na palavra, mas um espírito criador, alguma coisa que desencadeou a criação do universo. Porque o acaso, que era aquilo que muitos cientistas muitas vezes identificavam, isto nasceu por acaso, o acaso não é resposta. Hoje, cientificamente, o acaso não é resposta. Quando se fala do como é que isto tudo começou, o universo, fala-se no Big Bang. Uma explosão e depois a partir daí começou. Tá, 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 tá. E a pergunta que nós podemos fazer, e que eu faço sempre, é: o Big Bang, essa explosão, nunca poderia ter sucedido se não existisse previamente uma energia que a desencadeasse. Porque não há nenhuma possibilidade de haver uma explosão sem haver energia presente. Tem que haver energia para potenciar essa expressão, essa explosão. Por outro lado, e portanto podemos compreender que se há um espírito criador, nós sabemos quem é o espírito criador, mas a própria ciência está a chegar à conclusão que há um espírito criador. Alguma coisa que deu início ao universo. Por outro lado, as leis do universo são tão perfeitas e tão precisas que se elas tivessem apenas pequeníssimas variações, nós não teríamos o cosmos, mas teríamos o caos. Não se conseguiria viver na Terra, porque ela estaria completamente gelada, não era possível haver vida de nenhuma espécie, ou estaria completamente quente como o Sol. E, portanto, uma pequena variação, pequeníssimas variações das leis do universo provocariam isso. Já não, para não falar nas órbitas dos planetas, etc. Tudo isso hoje está muito estudado e a ciência chega à conclusão, os espíritos honestos, não é? Espíritos as pessoas que não estão a defender uma causa pré-concebida, mas que estão de espírito aberto, chegam à conclusão que teve que haver um espírito criador. Esse espírito criador, nós sabemos, é Deus no princípio,
criou Deus os céus e a terra. Para concluir, a revelação geral de Deus foi acabada em Cristo. Esta revelação progressiva foi uma revelação, digamos, que eu chamo uma revelação geral. Foi concluída em Cristo. Não há nada mais que revele mais quem Deus é do que a figura de Cristo, o que ele disse, o que ele falou, o que ele fez. Mas depois há uma revelação pessoal, que é a revelação que cada um de nós recebe. E essa nunca termina. E mesmo assim, nunca terminando, porque o profeta Oséias diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,3. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cá está o processo. É um processo. Há pessoas que dizem, eu conheci o Senhor na data tal. Não, você não conheceu o Senhor, você começou a conhecer o Senhor. Que é diferente. Você está a conhecer o Senhor. Porque a partir do momento que você parar de conhecer o Senhor, você já se está a afastar dele, está a ficar morno, com a tendência para ficar frio. Não, é um processo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como alvo é certa e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Portanto, a chuva serôdia, mesmo mais tarde, mais tardia, Deus ainda chove faz chover a sua revelação, a sua chuva de revelação sobre nós. Então, mesmo assim, não tendo terminado a nossa revelação pessoal, porque ela é progressiva, continua a ser progressiva, nós nunca vamos conhecer Deus na sua plenitude, nesta vida humana finita e limitada a que estamos sujeitos. Porquê? Porque é um processo, como eu já disse. Em segundo lugar, porque Deus só se vai revelando a nós à medida em que nós temos capacidade de receber essa revelação. Lembrem-se que Deus não deita para o chão o seu azeite. A história do profeta no Antigo Testamento e da viúva. E quando as vasilhas vazias terminaram, o azeite terminou. Enquanto havia vasilhas disponíveis, o azeite foi correndo. Quando as vasilhas terminaram, o azeite terminou. Deus não deita o seu espírito no chão. Então, nós só vamos receber revelação se tivermos condições para receber. Até ao ponto em que tenhamos condições para receber. É por isso que há pessoas que têm mais revelação do que outras. Não é que sejam mais santos, mas se calhar estão mais disponíveis para receber a revelação, procuram mais de Deus do que outras pessoas. E também temos que deixar isso à soberania de Deus. Agora, nós nunca vamos conhecer Deus na sua plenitude nesta vida humana limitada a que temos sujeitos. E eu reporto-vos a 1 Coríntios 13, 9 a 13, que diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Você acha que Deus o conhece plenamente? Claro que nos conhece. Ele conhecia-nos antes de termos sido entretecidos no ventre da nossa mãe. Deus trabalha desde a eternidade, desde a antiguidade, em nosso favor, diz a Bíblia. Deus conhece-nos profundamente, totalmente. Nós é que ainda não conhecemos Ele totalmente. Mas um dia conheceremos como também somos conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre estes três, mas o maior destes é o amor. Então, a revelação geral de Deus terminou em Cristo. Isto não quer dizer que Deus não revele coisas, mas é através da sua Escritura, através do Espírito Santo, digamos assim, que estão à nossa disposição há muito tempo. Agora, a revelação mais acabada de Deus está em Cristo. A nossa revelação pessoal é que nunca termina e depende de nós também, da nossa disponibilidade, do nosso interesse. A melhor forma de conhecer Deus, e estou a terminar, que está à nossa disposição, é procurarmos conhecer quem Jesus é. E isto fala-nos de conhecimento teórico, conhecimento doutrinário, conhecimento bíblico. Procurar conhecer quem Jesus é. Depois tem outra parte. E depois procurar viver na imitação de Cristo. Isto é o conhecimento prático. Não é apenas conhecer quem Jesus é viver de acordo com esse conhecimento que nós temos dele. Porque quanto mais revelação nós temos, mais responsabilidade nós temos perante Deus.
não é? Deus não toma em conta os tempos da ignorância. Deus não vai exigir a uma pessoa que tem uma baixa revelação que ele produza alguma coisa muito além da revelação que tem. Mas a quem tem mais revelação, Deus vai exigir mais. Procurar viver esse conhecimento na imitação de Cristo. Isto é um bocadinho como aprender a nadar. Você pode aprender a nadar, você pode dizer a uma pessoa que vai aprender a nadar, olha, quando tu entras dentro da piscina, tu mexes as mãos assim e tal, e mexes os pés e não sei o quê, ok? Mas a pessoa não aprende a nadar assim, não é? Tem que ir lá para dentro de água e tem que fazer isso mesmo. Tem que ter a prática. E a prática revela-se muito mais inspiradora e muito mais útil e muito mais eficaz do que apenas a teoria. E esse é o drama de muita gente hoje, muitos cristãos hoje. Estão cheios de teoria, mas pouca prática. Que Deus nos ajude a pôr mais em prática a teoria que temos. Amém? Se há algumas questões que queiram colocar, podem abrir o microfone e falar, ou então pôr a mãozinha. Portanto, como não há questões, ou vocês não entenderam nada do que eu tive para aqui a dizer, ou então entenderam tudo muito bem. Eu vou-me basear nesta segunda hipótese. Tá bom? Então, Deus vos abençoe. De hoje a 15 dias teremos outra aula, então. É isso, 2 a 15 dias. Deus os abençoe, uma noite abençoada. Deus, boa noite a todos também. Tchau. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigada por vir. Boa noite. Deixa-me sair. Deixa-me sair. Sei. Não posso dizer boa noite. Boa noite. Tchau.